Pessoal, nós estamos aqui hoje para gravar o nosso quarto vídeo da série Corrupção. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir a você que se assiste, se inscreva em nosso canal, curte nossos vídeos e compartilhe. Só assim você estará ajudando a levar o maior número de pessoas possíveis. Hoje vamos falar um pouco do nosso judiciário brasileiro e aquela expressão, 2 pesos e 2 medidas. Tem uma parte do judiciário que vem adotando essa expressão, por exemplo, a força-tarefa da Lava Jato. Vou citar alguns acontecimentos mais recentes. Teve um senador que foi pego em uma conversa comprometedora, foi preso e acusado por obstrução à justiça. Teve seu mandato cassado e em seguida outro também foi pego em uma conversa comprometedora, onde pedia propina. Foi filmado seu primo levando malas cheias de dinheiro para ele. O que aconteceu? O STF aplicou apenas uma medida cautelar e passou a responsabilidade para seus colegas parlamentares para julgar o caso. O que aconteceu? Eles retiraram a medida cautelar, devolveu seu mandato e até hoje continua sendo senador. Então vemos que há uma proporção de se julgar um caso de duas maneiras diferentes. Para um, se cometendo crime, foi cassado e o outro apenas continua exercendo essa função. E aí eu pergunto, em que justiça nós fazemos? Como vamos combater a corrupção dessa maneira? Nós atualmente, existe um meio de algumas pessoas que se diz que hoje se combate o partido e não corrupção. Que diferença tem um crime para o outro? Esse crime, prestando bem atenção, caberia a mesma condenação aos dois. A mesma, sem diferença. Porque todos eles foram pegos cometendo crime em exercício do seu mandato. E isso em si tem que caçar o mandato e não tem mais o que fazer. Só que, no entanto, eles usam um termo para um termo para outro, como se a Constituição tivesse diferente. A Constituição, ela é igual para todos. A lei, não existe ninguém acima da lei. Então ela tem que ser punida da maneira que está na Constituição. E dessa maneira que estão sendo feitos ultimamente, fica muito difícil mesmo de combater. Então dão privilégios para um e menos para os outros. Na verdade, nesse caso, não há para ter privilégio para ninguém. O que a gente mais pede é que a Constituição seja cumprida ao pé da letra, que combate a corrupção com todo o rigor. Não usa aquela função para uma coisa que é o famoso 2 pesos e 2 medidas. Isso não pode acontecer em nenhum país. Só combatemos a corrupção se usar a lei de verdade. Só trabalhamos e buscamos o melhor possível para o país se nosso judiciário contribuir, fazendo valer aquilo que está escrito na nossa Constituição. Se a Constituição foi interpretada em maneiras diferentes para um e maneiras diferentes para o outro, não adiantamos ter Constituição e não vai me dizer a você que vamos combater a corrupção. Só que, em si, essa corrupção hoje, ela é tão grande em todos os partidos. Não adianta você falar que é partido A, partido B, partido C. Porque todos, infelizmente, quase todos os partidos estão metidos em corrupção. Porque é digamos, não vou dizer que está no DNA do brasileiro, mas isso virou tão comum no sistema hoje, tão comum, que quem não esteja presente na corrupção tem que estar fora da política. Isso é o que acontece no nosso país. Então, onde eles acham alguém seja, vamos dizer, honesto, eles dão um jeito de retirar essa pessoa. Isso está acontecendo com frequência. Nesse caso que eu estou citando os dois senadores, eu não estou dizendo que um é honesto, outro é desonesto. Eu só estou dizendo que a pena que foi cometido, a maneira, o julgamento, a decisão final é que está incorreta, porque todos cometeram crime, todos temos que pagar todos temos que pagar pelo seu crime cometido. E não é abrir a mão de um e condenar o outro, porque crime é crime e o parlamentar tem que ser exemplo. O
parlamentar tem que ser exemplo, a justiça tem que dar exemplo, o nosso judiciário está ali para isso, ele não está ali para proteger ninguém, ele está para seguir a lei, e quando alguém sai fora da lei, aí infelizmente é ele que tem que colocar a pessoa nas devidas posições, é ele que toma providências cabíveis. Não é deixar para que os outros resolvam o problema do judiciário. O judiciário é que resolva o problema que ele é pago para ser feito. Uma questão dessa que foi colocado, tudo bem, cabe aos parlamentares julgar o mandato daquele parlamentar, mas Deus dentro da Constituição. Se saiu fora, cabe automaticamente o judiciário entrar em ação. Nesse caso é o que não foi feito. Ficaram de braços cruzados e tudo aconteceu, todo mundo vendo, e aconteceu da maneira mais absurda, achando que o povo é idiota, que o povo não sabe o que está fazendo. Só que o nosso problema maior é que nós não fazemos valer o nosso direito, nós não corremos atrás e fazemos valer o que está na Constituição, porque o problema do político é muito complicado. O político, ele faz legislação para a nação e também para ele. Ele nunca vai fazer uma lei que seja ruim, que condene ele. Ele vai sempre criar a lei a favor dele. Então, é aquilo que às vezes eu costumo conversar com o pessoal. A lei para o parlamentar, o servidor público, deveria ser a nação que fazesse para ele. Definisse o dinheiro, quanto ele ganha, o salário dele, ou as penas, o que ele teria que cumprir, principalmente o judiciário, porque a lei vale muitas vezes para os outros e para ele não. Então eles usam essas brechas e cometendo os mais absurdos crimes possíveis. É por isso que a situação está muito grave cada dia e que nós, como população, nós temos que estar atento a essa situação e daqui a pouco estamos chegando às eleições. Então eu falo para vocês, muito cuidado novamente com aquele parlamentar que está metido nesse tipo de situação, porque ele vai voltar e vai pedir seu voto. É hora de nós dar o troco nessa pessoa. Então, Deus de já, muito obrigado, até o próximo vídeo.